No Natal, eu estava suturando o peito de um homem de volta na emergência quando meu celular acendeu com uma mensagem da minha filha de 16 anos. Dizia: "Não tem lugar para mim na mesa." Achei que era brincadeira. Não era. Enquanto eu salvava a vida de um estranho, meus pais e minha irmã mandaram ela embora da ceia de família. Deixaram ela dirigir 40 quilômetros sozinha até em casa, de noite, pelas estradas da serra. Quando cheguei em casa, depois da meia-noite, o tênis dela estava na porta, a mochila ainda fechada, e ela estava encolhida no sofá, cansada demais para chorar. Uma fatia de pão amanhecido e meia laranja num guardanapo. Essa foi a ceia de Natal dela. Eu não gritei, não implorei por compreensão. Apenas fiquei ali parado e tomei uma decisão que mudaria tudo. Não fiz escândalo. Tomei uma atitude. Antes de compartilhar minha história, quero saber que você está aqui comigo. Só diga ouvindo nos comentários. Ou me conte de onde você é. Adoro saber até onde minha história pode chegar. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história ser ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. Se essa história tocar seu coração, por favor, se inscreva no nosso canal para que possamos continuar contando histórias que nos lembram como são de verdade o amor, a perda e a coragem. Meu nome é Lucas Oliveira, e essa é a história de como aprendi que o silêncio pode machucar mais do que qualquer traição, até o dia em que finalmente o quebrei. Eram 23h48 da véspera de Natal, quando saí do Hospital Memorial de São Paulo. O ar gelado e esterilizado até do lado de fora, minhas mãos ainda cheiravam a desinfetante. Eu tinha acabado de fazer massagem cardíaca num homem que jurava estar bem até seu coração parar. O tipo de caso que gruda em você mesmo depois de bater o ponto. O clima estava pesado, aquela umidade típica de dezembro em São Paulo. E tudo o que eu conseguia pensar era em chegar em casa, ver minha filha e talvez ficar parado por 5 minutos. Quando abri a porta do nosso apartamento na Zona Leste, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Sem música, sem movimento, só o zumbido baixo do ar-condicionado. Então vi o tênis dela na porta, a mochila ainda fechada. Marina, minha filha de 16 anos. Ela deveria estar em Campos do Jordão, passando a noite na casa dos meus pais como fazia todo Natal. Ela tinha ficado tão orgulhosa de dirigir até lá sozinha pela primeira vez, a carteira de motorista ainda quentinha na carteira. Encontrei ela encolhida no sofá, ainda de casaco, os joelhos puxados contra o peito como se estivesse se protegendo do frio. Ela não estava dormindo. Os olhos dela se abriram no segundo em que sussurrei o nome dela. "Oi, filha. O que aconteceu? Por que você está aqui?" Os ombros dela enrijeceram. "Eles disseram que não tinha lugar", murmurou, voz mal acima de um sussurro. Pisquei. "Lugar onde?" "Na mesa", disse ela engasgando no meio das palavras, tentando disfarçar com um dar de ombros que não funcionou. A vovó disse que não esperava por mim, que já tinha gente demais. Disse que não dava para puxar outra cadeira de última hora. Meu cérebro travou. "Você chegou atrasada?" "Não, cheguei cedo", disse rápido, e levei biscoitos, até vesti aquele cardigan que a vovó disse que gostava. Ela riu uma vez fino e amargo. Disseram que já tinha 28 pessoas lá dentro. A filha da tia Silvana estava sentada no meu lugar de sempre. Todo mundo rindo. A vovó disse: "Tá muito cheio esse ano." A tia Silvana só concordou com a cabeça. Fui embora. Não consegui encontrar palavras. Marina olhou para as mãos dela. Não queria deixar ela brava, então fui embora. Nem estava com tanta fome assim. Quando me virei para o balcão da cozinha, vi o que ela quis dizer com "nem estava com tanta fome assim." Uma fatia de pão amanhecido, levemente amassada num guardanapo, ao lado de meia laranja. Essa foi a ceia de Natal dela. Algo se partiu dentro de mim. Não raiva, ainda não. Mas como o vidro se estilhaçando em câmera lenta. "Eles não se ofereceram para te levar de volta para casa?" Ela balançou a cabeça. Não queria incomodar. Ela estava tentando ser corajosa, se segurando com educação. Sentei ao lado dela, passando o braço pelos ombros dela. Ela se encostou em mim sem hesitar.
do jeito que você faz quando segurou a respiração tempo demais. Eu sei que eles não gostam de você, ela sussurrou, mas achei que era só entre você e eles. Não achei que fosse sobre mim. Não disse nada. Só a abracei com mais força. Mais tarde, quando ela finalmente adormeceu, fiquei na cozinha, olhando para a mochila que ela tinha arrumado com tanto cuidado. O cardigã extra que tinha escolhido, a lata de biscoitos que tinha feito ela mesma, ainda lacrada com uma fita vermelha. Abri a geladeira, vazia, exceto por leite, mostarda e uma garrafa de água. Não tínhamos planejado um Natal reserva. Por que planejaríamos? Confiávamos neles. Foi isso que me quebrou. Não o pão ou o silêncio ou mesmo a casa vazia, mas a imagem deles olhando nos olhos da minha filha e decidindo que ela não pertencia ali. Fiquei ali parado por um longo tempo. Então fui até minha escrivaninha, abri a gaveta e peguei a pasta grossa de extratos de financiamento e escrituras da casa. A propriedade em Campos do Jordão, aquela que comprei 7 anos atrás. A casa onde meus pais moravam sem pagar aluguel. A casa em meu nome. Deslizei os papéis numa pasta branca. Meu pulso estava calmo agora. Sem tremer, sem raiva, só clareza. Não vou discutir, sussurrei para ninguém. Vou agir. Coloquei a pasta no balcão ao lado do pão amanhecido e da meia laranja. Amanhã, disse baixinho, eles vão ler. A manhã seguinte chegou cinza e fina, a luz do sol atravessando as nuvens pesadas de verão. Marina ainda estava dormindo quando sentei na mesa da cozinha com meu café, olhando para a pasta que tinha puxado na noite anterior. Não era a primeira vez que abria, mas era a primeira vez que realmente olhei para o que ela representava. Não dinheiro, mas controle e história. Crescer em Campos do Jordão significava viver por regras não escritas. A Casa Oliveira não era só 4 paredes, era um palco. E minha mãe, Marília, comandava como uma diretora que nunca tirava o headset. Ela tinha uma pequena loja de antiguidades no centro e acreditava que as aparências eram tudo. Meu pai, Roberto, dava aula de história no ensino médio e achava que curiosidade era perigosa quando ia além dos livros didáticos. Quando tinha 8 anos, pedi um microscópio de Natal. Minha mãe riu, chamou de brinquedo para criança, que gosta de dissecar coisas. Meu pai disse: pessoas inteligentes deixam os outros desconfortáveis, Lucas. Não faça disso seu hábito. Na mesa de jantar dos Oliveira, curiosidade era pecado e silêncio era segurança. Aprendi a ficar quieto até que não fiquei mais. Quando decidi fazer medicina, minha mãe disse: um médico salvando estranhos enquanto sua própria família desmorona. Minha irmã Silvana, enquanto isso, largou a faculdade para começar uma empresa de organização de eventos. Cada fracasso dela virava uma anedota charmosa. Cada sucesso meu era uma ameaça. Eles amavam ela por ser barulhenta, por manter a família divertida. Eu era o sério. Quando me casei, ninguém apareceu porque Silvana tinha um evento. Quando minha esposa morreu de uma complicação cardíaca 5 anos depois, disseram que era o preço das suas escolhas. Então parei de esperar conforto. Mandei dinheiro no lugar. Quando meus pais começaram a envelhecer mais rápido que as economias deles, eu intervim. Comprei para eles uma casa pequena de 2 quartos em Campos do Jordão, no meu nome. Paguei o financiamento, cobri as contas de luz e água, cuidei do plano de saúde deles. 7 anos de contas e lealdade silenciosa. Todo Natal eles organizavam a ceia naquela casa. Costumava achar que era o mínimo que podia dar a eles, mas com os anos notei que os números nos extratos de luz e água continuavam subindo. Picos toda vez que Silvana tinha um cliente novo. Não conectei no início. Não até ver o logo da empresa dela impresso num recibo de entrega para o endereço deles. A casa dos meus pais, aquela que eu pagava, tinha virado o depósito e a cozinha de preparação dela. Minha conta estava pagando a conta. Não disse nada na hora. Talvez tivesse medo do que o silêncio já tinha me transformado. 2 semanas antes daquele Natal, encontrei algo pior. Uma antiga cadeia de e-mails entre minha mãe e uma tia, datada de anos atrás. Ela tinha escrito: o Lucas sempre foi instável, emotivo demais para um homem. A gente ama ele, mas ele não lida bem com a vida. Aquela linha doeu mais que qualquer rejeição.
Ela tinha construído uma narrativa sobre mim muito antes de Marina aparecer. A noite em que mandaram minha filha para casa com fome não foi um erro, foi tradição. Olhei ao redor da cozinha silenciosa, o mesmo lugar onde Marina tinha chorado horas antes, e pareceu estar num museu da minha própria resistência. Abri meu notebook e comecei a rolar por anos de transações, documentando cada pagamento, cada despesa ligada àquela casa. Uma linha do tempo de lealdade confundida com fraqueza. Anexei os e-mails antigos à pasta. Evidência, não memórias. Lá fora, o calor do verão paulista já começava a pesar. Pensei em Marina, em como ela tinha me olhado ontem à noite. Machucada, mas ainda gentil, ainda educada. Ela não herdou a crueldade deles. Ela pegou meu silêncio. Pela primeira vez, decidi que o silêncio me serviria, não como rendição, mas como estratégia. Fechei o notebook, deslizei os arquivos de volta na pasta e sussurrei. Sem discussões, sem explicações. Amanhã é o primeiro passo. 3 semanas antes do Natal, eu estava no quintal de casa, a respiração formando névoa no ar frio da manhã, quando meu celular vibrou. O nome da Silvana piscou na tela. Eu já sabia sobre o que seria a ligação. O mesmo tom suave que ela usava sempre que precisava de algo. Oi, irmãozão, começou, esticando as palavras como caramelo. Você sabe aquele acampamento de ciências que a Natália entrou? É uma oportunidade incrível. R$ 1.200, mas vale super a pena. Imaginei que você, de todas as pessoas, entenderia. Você valoriza a educação. A voz dela era doce, ensaiada. Ela disse educação como se fosse uma chave para destrancar minha carteira. Que bom que ela entrou, disse. Mas não posso ajudar com isso. Já estou cobrindo a casa, as contas e o plano de saúde dos nossos pais. Talvez você queira verificar se o acampamento oferece bolsas. O silêncio que se seguiu rachou como gelo. Quando ela falou de novo, a doçura tinha sumido. Nossa, disse sem expressão. Deve ser bom ter tudo e ainda assim ser mão de vaca. Não me dei ao trabalho de responder. Só encerrei a chamada e vi a tela escurecer. Uma semana depois, dirigi até Campos do Jordão para deixar o remédio de pressão da minha mãe. A casa parecia menor do que eu lembrava, as janelas brilhando com aquela mesma luz quente que um dia significava lar. Dentro, o cheiro de canela e pinheiro me atingiu, a marca registrada de hospitalidade da Silvana. Mamãe estava no balcão grudando uma lista na geladeira. Já planejando a ceia? Perguntei. Ela se virou surpresa e sorriu daquele jeito apertado e educado que significava que eu tinha interrompido. Ah, só tentando manter as coisas organizadas. Tanta gente esse ano. Me inclinei mais perto do papel. A lista de lugares da ceia de Natal. Passei os olhos pelos nomes. Roberto, Marília, Silvana, Natália. A família Mendes, os Ferreira da Rua de Baixo. Até um cliente da Silvana, mas não Marina. Meu peito apertou. Parece que vai estar cheio, disse com cuidado. A Marina está animadíssima para vir. Ela quer dirigir sozinha esse ano. A boca da mamãe se contorceu em algo que não era bem um sorriso. Vamos ver. Você sabe como fica apertado. Pode ser mais fácil se ela ficar com você dessa vez. Não disse o que estava pensando. Que Marina era a única neta dela. Que apertado não era o mesmo que indesejada. Só senti. Entreguei o remédio e voltei para o carro. Aquela lista ficou na minha cabeça a viagem toda de volta. O jeito que o nome dela estava faltando, a caligrafia arrumada, a nota no final. Convidados especiais, os Mendes. Uma semana depois, quando Marina chegou em casa daquela ceia sozinha, entendi. Não foi um acidente, foi vingança. Silvana tinha encontrado o jeito dela de empatar. Naquela noite, enquanto Marina dormia, peguei a lista da geladeira do bolso do casaco. Tinha levado quando mamãe não estava olhando. O verso não estava em branco. Era uma nota fiscal. Um print de rascunho da empresa da Silvana, mostrando materiais de buffet entregues na residência dos Oliveira em 23 de dezembro. A casa dos meus pais não era só um lar. Era o espaço de eventos dela. Eles não tinham ficado sem cadeiras para a família. Tinham enchido com clientes e vizinhos que pagavam as contas dela. Pressionei a palma da mão sobre os olhos, sentindo o peso de tudo se acomodar.
No casaco da Marina, deixado no sofá, encontrei um pequeno envelope. A caligrafia era da minha mãe, para Marina. A aba estava lacrada, mas o papel dentro estava em branco, exceto por 2 palavras: Feliz Natal. Sem assinatura, sem amor, nada mais. Aquele cartão inacabado parecia pesar mais que qualquer uma das notas fiscais. Não foi um erro. Foi prova de que tinham feito a escolha dias antes. Coloquei os 2 papéis, a lista de lugares e o cartão, na pasta branca que já guardava os documentos da casa. Lacrei e coloquei ao meu lado. Eles me mostraram como arrumam a mesa deles, disse baixinho. Agora é hora de eu aprender a arrumar a minha. O calor lá fora estava pesado. De manhã, cobriria tudo, até os rastros daqueles que nos mandaram embora. A manhã de Natal amanheceu sem cor. O céu pendurado baixo, inchado com mais umidade. Marina ainda estava dormindo, o rosto suave na meia-luz. Fiz café. Então abri a gaveta onde tinha guardado a pasta. Dentro estavam as escrituras, os recibos, as notas fiscais, o cartão de Natal e o novo documento que rascunhei ao amanhecer. Um aviso formal de término de apoio financeiro e despejo dentro de 60 dias. Liguei para o Jonas, meu colega e amigo mais próximo. Ele não fez perguntas quando disse que precisava de carona para Campos do Jordão. Dirigimos em silêncio, os limpadores de para-brisa batendo num ritmo constante contra a garoa de verão. A estrada serpeava por morros cobertos de neblina, e tentei não pensar na última vez que tinha feito essa viagem. Marina cantando músicas de Natal no banco do passageiro, a voz dela brilhante demais para uma família que nunca cantou de volta. Quando chegamos na casa, tudo estava quieto. Sem decorações do lado de fora, sem luzes exceto uma cintilação da sala. Caminhei até a varanda e bati uma vez, 2 vezes, sem resposta. Me abaixei, enfiei a pasta na fresta da porta e fiquei ali parado por um momento. O calor batia através das minhas roupas. Não era sobre vingança, era sobre limites. Quando desci da varanda, a porta de tela rangeu atrás de mim. Me virei só o suficiente para ver minha mãe, Marília de roupão, o cabelo solto, o rosto pálido. Ela se abaixou, pegou a pasta, abriu ali mesmo. Os lábios dela se moveram enquanto os olhos escaneavam as páginas. Então veio o grito. Roberto! Ele está nos despejando! Congelei assistindo do carro. Meu pai apareceu na porta, confusão derretendo em raiva. Atrás dele, Silvana tropeçou para fora de pijama vermelho de Natal, celular já na mão, câmera apontada direto para mim. Aí, disse, voz tremendo de adrenalina. Tá vendo? Prova. Ele perdeu a cabeça. Não disse uma palavra. Jonas se inclinou e girou a chave na ignição. Saímos enquanto as vozes deles ecoavam na neblina, ficando menores e menores, até que tudo o que restou foi o chiado dos pneus contra o asfalto molhado. Quando chegamos em São Paulo, meu celular estava vibrando sem parar. Ligações, mensagens, notificações se acumulando. 36 chamadas perdidas, mensagens de parentes que não via há anos. Sua mãe está tendo um colapso. O que você fez? Você não pode simplesmente jogar família fora. Alguém tinha mandado o vídeo da Silvana para o grupo de família inteiro. A legenda dizia: ele está despejando nossos pais no dia de Natal. Abri o vídeo. Mostrava minha mãe chorando, segurando os papéis, Silvana narrando como uma repórter. E no fundo, borrado pela neblina, meu rosto virado para o carro, ilegível. Rolando pelos comentários, vi uma linha que me parou frio. Ele esqueceu de onde veio. Coloquei o celular na mesa. Por um longo tempo, só fiquei sentado ali ouvindo o tique suave do aquecedor e o zumbido da geladeira. Marina ainda estava dormindo no quarto dela. O mundo, pelo menos no nosso pequeno apartamento, estava quieto de novo. Então outra notificação iluminou a tela. Uma marcação nas redes sociais. Silvana tinha postado o vídeo publicamente. A legenda agora incluía meu endereço. Não era mais sobre a casa, era sobre humilhação. Caminhei até a janela, olhando para a garoa caindo na rua vazia. Cada luz em cada janela me lembrava de uma mesa em algum lugar cheia de calor, cheia de gente que acreditava estar certa. Nenhum deles tinha perguntado sobre Marina. Nenhum tinha dito o nome dela.
Eles se importavam com reputação, não com gentileza. Com estar certos, não com serem decentes. Voltei para a cozinha, servi uma xícara de chá e sentei na mesma cadeira que tinha ocupado na noite anterior. Abri o vídeo de novo e pausei no rosto da minha mãe. O segundo antes de começar a gritar, a descrença nos olhos dela virando fúria. Se eles querem que eu seja o vilão, disse baixinho, então vou mostrar a eles como é a verdade quando está assinada e selada. Silenciei o celular, me recostei na cadeira e deixei o silêncio se acomodar. A garoa continuava caindo, suave e constante, cobrindo tudo, incluindo qualquer amor que pudesse ter morado naquela casa. 3 dias depois do Natal, ouvi a campainha logo depois do amanhecer. O mundo lá fora estava afogado em neblina, pálido e sem som. Quando abri a porta, minha mãe estava lá, embrulhada num casaco rosa, a respiração virando névoa. Na mão dela estava a pasta amassada que tinha deixado na porta dela. "Posso entrar?" perguntou, embora já estivesse passando pela soleira. Ela largou a pasta na mesa como uma arma e disse: "Depois de tudo o que fizemos por você, é assim que você agradece?" Fiquei quieto por um segundo, estabilizando minha voz. "Você quer dizer a casa que eu comprei? As contas que paguei? Ou a parte onde você deixou sua neta comer pão amanhecido sozinha na véspera de Natal?" Ela congelou por um momento e então soltou uma risada afiada e sem humor. "Não seja dramático, Lucas, tinha 28 pessoas. Simplesmente não dava para adicionar outra cadeira, não tinha lugar." "Tinha lugar", disse baixinho. "Você só não queria ela nele." Os olhos dela endureceram. "Você sempre distorce as coisas. Você sempre foi tão sensível. Te criamos melhor que isso." "Você me criou para ficar calado", respondi. Ela suspirou como se eu fosse um incômodo. Então, devagar, alcançou a pasta, rasgou ao meio e deixou os pedaços caírem como flocos de neve no chão de madeira. "Pronto, problema resolvido", disse. "Agora você vai transferir R$ 1.200 para o acampamento de ciências da Natália, e todos nós podemos nos perdoar e seguir em frente." Não tinha raiva no tom dela, só certeza. Ela realmente acreditava que eu obedeceria. A familiaridade disso quase me fez rir. Olhei para ela e disse: "Não tem nada para perdoar, mãe. Só lições para aprender." Ela piscou como se não entendesse as palavras, então se virou para a porta. Antes de sair, olhou por cima do ombro e disse friamente: "Você vai se arrepender disso. A Silvana já está falando com um advogado." Não respondi. Só fiquei ali parado vendo o casaco rosa dela desaparecer na neblina. Algumas horas depois, meu celular vibrou. Era uma mensagem da Silvana. "Não esquece que a casa carrega o nome da família. Tudo o que você fizer vai voltar para você." Não respondi. Ao meio-dia, recebi um alerta de e-mail. Uma nova conta de luz e água tinha sido aberta no meu nome. Uma que não autorizei. Anexada estava uma assinatura que parecia quase com a minha, mas não exatamente. Reconheci a formatação. Era de um dos contratos de evento da Silvana. Ela tinha copiado minha assinatura digital, usando para falsificar consentimento para empréstimos adicionais conectados à propriedade de Campos do Jordão. Quando mostrei para o Jonas, ele exalou pesadamente. "Eles estão te armando uma", disse. "Você precisa de ajuda. Isso não é pessoal." Rabiscou um número num pedaço de papel e me entregou. "Helena Rodrigues, advogada. Ela não brinca em serviço." Naquela noite, sentei na sala de plantão do hospital, vendo os monitores piscarem num ritmo quieto. Do outro lado da sala, um paciente estava acordando da anestesia, batimento cardíaco estável. Invejei aquela máquina, sua clareza, linhas que subiam e desciam sem confusão. Pensei na minha mãe parada de casaco, rasgando papel como se pudesse desfazer a realidade. E ouvi a voz do Jonas de novo. "Você precisa de alguém que sabe como revidar." Olhei para as minhas mãos, as mesmas que costuravam pessoas de volta todo dia, e murmurei: "Se a gentileza é pisoteada, então a lei vai ter que falar por ela." Na manhã seguinte, liguei para o número. O escritório da Helena Rodrigues ficava no terceiro andar de um prédio de tijolos vermelhos no centro de São Paulo. Quando cheguei, ela já estava parada perto da janela, uma mulher afiada na casa dos 40, cabelo prateado preso apertado e olhos que pareciam ter visto toda forma de manipulação.
Senhor Oliveira, disse, apertando minha mão. O Jonas me disse que você viria. Vamos ver o que você tem. Entreguei a ela a pasta, escritura da casa, extratos bancários, a lista de lugares do Natal, o e-mail antigo onde minha mãe me chamou de instável e finalmente o vídeo da Silvana da minha mãe gritando na neblina. Ela leu tudo página por página, sem interrupções. Depois de um longo silêncio, disse: Você tem mais do que suficiente. Se eles continuarem te assediando, não só vamos prosseguir com o despejo, mas também considerar um processo por difamação. Você tem bancado eles por anos. Está na hora de parar de sangrar. As palavras delas serão clínicas, como um diagnóstico que eu já sabia, mas precisava que alguém confirmasse. Passamos 2 horas rascunhando petições formais. Quando ela colocou os documentos na minha frente para assinatura, hesitei só uma vez. Então assinei meu nome com clareza. Ela olhou para a página, concordou com a cabeça e disse: Eles vão ser notificados dentro da semana. Quando cheguei em casa, o calor já tinha passado. Meu celular estava cheio de mensagens. Não precisava abrir para saber o que tinha acontecido. Silvana já tinha transformado a história em arma. O grupo de família explodiu com prints. Minha foto tirada de uma câmera de corredor do hospital, caneta na mão, assinando documentos. A legenda que ela tinha escrito embaixo dizia: Ele fez isso no mesmo dia que um paciente morreu sob os cuidados dele. Dezenas de respostas inundaram. Como você pôde? Sua pobre mãe. Ela te deu a vida e você joga ela para fora. Naquela tarde, Marina estava sentada na mesa de jantar rolando no celular, o rosto pálido na luz azul. Tem um post sobre você, disse baixinho. Está em todo lugar. Olhei por cima do ombro dela. Um título de fórum dizia: Doutor despeja os pais por dinheiro. A seção de comentários queimava com indignação moral de estranhos que não sabiam nada sobre nós. Marina não chorou. Só fechou o celular e dobrou o cartão de Natal que minha mãe nunca tinha dado a ela, guardando no caderno como uma relíquia. Eles não precisam de prova, disse suavemente. Só precisam de alguém para culpar. Queria dizer a ela que passaria, mas nem eu acreditava nisso. Na manhã seguinte, Helena ligou. O advogado da Silvana entrou com uma moção para pausar o despejo, disse. A alegação deles? Que você é mentalmente instável e inapto para tomar decisões financeiras. Ri uma vez. O tipo de som que não carrega humor. Claro que ela fez isso. Helena continuou. Eles incluíram referências aos seus registros médicos. Aparentemente, você recebeu tratamento para insônia depois que sua esposa faleceu. Estão enquadrando isso como evidência de instabilidade. Me recostei na cadeira. Então meu luto agora é uma arma legal. Só se você deixar ser, respondeu Helena. Você tem algo que mostre a dependência financeira deles em você? Tenho tudo, disse. 7 anos disso. Mais tarde naquela tarde, Jonas passou no meu consultório segurando um pendrive. Você vai querer isso, disse. Lembra daquela ligação quando a Silvana implorou por dinheiro ano passado? Eu gravo todas as chamadas relacionadas a negócios para fins de seguro. Isso pode ser útil. Ouvi a gravação depois que ele saiu. A voz da Silvana encheu a sala, melosa e fria. Você é o único com dinheiro de verdade, Lucas. Você é basicamente a carteira da família. Seja útil pelo menos uma vez. Fechei os olhos. Ali estava. Prova não só de ganância, mas de desprezo. Quando mandei para Helena, ela ligou em minutos. É isso, disse. Isso vai cortar através de cada mentira que eles inventam. Vamos levar para o tribunal. Naquela noite, dirigi sem rumo pelas ruas silenciosas, a garoa borrando as bordas das luzes de rua. No rádio, Noite Feliz tocava baixinho, uma melodia calma demais para a tempestade que tinha criado raiz dentro de mim. Estacionei numa ponte com vista para o rio Tietê, motor ligado, e olhei para a água escura abaixo. Meu reflexo no vidro parecia outra pessoa, alguém que tinha passado a vida toda pedindo desculpas por estar certo. Por anos, tinha confundido resistência com paz. Agora sabia a diferença. O silêncio mantém a noite calma, disse a mim mesmo. Mas silêncio demais se torna seu próprio tipo de pecado. Quando cheguei em casa, Marina estava dormindo no sofá, um cobertor puxado até o queixo.
Apaguei a luz, sentei ao lado dela por um tempo e deixei a casa se acomodar ao nosso redor. A garoa lá fora estava passando, mas a guerra dentro da nossa família tinha só começado. Obrigado por ouvir a minha história. Se ela te tocou, deixe um like. Escreva nos comentários o que mais ressoou em você e inscreva-se no canal. Ainda vem muitas histórias pela frente. Isso não é o fim da minha, é apenas o começo de algo melhor.